Vamos iniciar agora o segundo período da aula de Aerodinâmica 1 do dia 2 de junho de 2020. Este segundo período será de componente essencialmente prática, na medida em que iremos resolver um exercício da sebenta de exercícios resolvidos, nomeadamente o problema 24 acerca da localização dos vórtices marginais ou, se quiserem, se preferirem, dos vórtices de bordo marginal. Trata-se então de um problema de aplicação ao capítulo de asas finitas. Pretende-se, neste caso, proceder à localização espacial, naturalmente, dos vórtices marginais e dizem-nos para esse efeito utilizar então um método de compensação de áreas. Pretende-se também particularizar o resultado obtido para o caso particular de uma distribuição elíptica de circulação que, já sabemos, do período anterior, portanto, do nosso estudo teórico, que corresponde, então, justamente à situação de resistência aerodinâmica mínima. Portanto, quando minimizamos, efetivamente, a contribuição para a resistência induzida devido ao facto de termos uma asa finita, portanto uma contribuição para a resistência, no que respeita à componente da resistência induzida, que é devida então ao facto de termos uma asa finita. Bom, vamos então aqui representar a distribuição geral de circulação numa asa finita, que, sendo a asa plana e simétrica, terá um valor máximo na linha central, chamemos-lhe γc, sendo que o respectivo valor irá cair a zero em cada um dos bordos marginais, nomeadamente aqui no ponto θ igual a zero e depois, passando pelo máximo θ igual a π sobre 2, portanto, caindo então a zero, dizia eu, no outro bordo marginal que se encontra para θ igual a π. Portanto, desta forma nós varremos toda a envergadura B da asa, que naturalmente corresponde a duas semi-envergaduras S, minúsculo. Sabemos também que o valor da sustentação é naturalmente proporcional à área definida por esta curva da circulação γ. Relembremos o que vimos na aula teórica, que efetivamente nos mostrava esse resultado. De acordo com o teorema de Kuta-Joukowski, nós vamos ter então cada secção da asa a produzir um valor de circulação, um valor de sustentação associado ao respectivo valor de circulação, portanto o vórtice ligado para verificar a condição de Kuta, ρ o infinito γ, mas para a asa finita, no seu todo, nós teremos de somar as contribuições, ou mais exatamente integrar todas as contribuições ao longo de Z, de forma então a obtermos o resultado total no que respeita à sustentação produzida pela asa finita. Portanto, naturalmente, a sustentação será proporcional então à área definida, que corresponde à integração, então, desta função, ao longo de Z, portanto, a área definida pela função que nos dá a distribuição de circulação ao longo da envergadura nesta asa finita. Relembre-se que a expressão a que chegámos anteriormente foi esta, expressa em termos da nossa variável θ, que há pouco vimos, que nos permite cobrir toda a envergadura da asa, sendo que, para o efeito, utilizamos então a descrição geral da fórmula utilizando uma série de Fourier, na qual, naturalmente, verificamos não necessitar nenhum termo independente, portanto, este só iria provocar uma subida, uma descida, portanto, uma translação no valor da circulação. Ignoramos, pela simetria do problema, a função par cosseno, ficamos então apenas com a função ímpar seno,
Sendo também, no caso de, efetivamente, a asa, e portanto a distribuição de circulação também associada, que será também uma resultante do próprio escoamento. Mas para um escoamento uniforme, portanto, nesse caso, apenas assimetrias na asa, na geometria da asa, poderiam provocar uma assimetria na distribuição de circulação. Portanto, iremos ver mais tarde um problema que efetivamente considerará a possibilidade de haver também uma assimetria imposta pelo próprio escoamento não ser efetivamente uniforme. Portanto, o escoamento a que a asa está sujeito. Nesse caso, também se pode gerar, mesmo a asa sendo perfeitamente simétrica, gerar, naturalmente, uma assimetria na distribuição de circulação, que na realidade corresponde a este gráfico que aqui está. Não é? Mas, neste caso, portanto, sendo simétrico, efetivamente, apenas ficamos com a função par, e nomeadamente estes coeficientes, portanto, os coeficientes que aqui variam, portanto, os coeficientes do índice n, é? Portanto, os nossos Bn, apenas podem corresponder a termos que também produzam uma distribuição simétrica entre as duas semi-envergaduras. Quer isto dizer que estes índices n só poderão ser índices ímpar e, portanto, só se efetivamente existir uma distribuição de circulação assimétrica é que nós iremos considerar índices pares. Caso contrário, serão apenas os índices 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente. Naturalmente, quantos mais termos considerarmos, maior será a precisão do nosso cálculo, melhor será a aproximação à distribuição de circulação, mas também maior será o custo computacional da nossa análise. Portanto, voltando efetivamente aqui à distribuição de circulação, distribuição geral, portanto, concluímos então a relação que vimos há pouco, portanto, esta proporcionalidade entre o valor da sustentação L da asa produzida e esta área definida aqui debaixo desta curva. Aqui, esta curva, ok? Que aqui está apresentada, portanto, e definida pela função circulação ao longo de Z. Bom, naturalmente que nós podemos representar essa mesma área, e portanto correspondendo ao mesmo valor de sustentação, não é? Considerando um valor constante, por exemplo, o valor de γc, este valor máximo da circulação, aqui obtido portanto, na linha central, para θ igual a π sobre 2, se efetivamente esta distribuição constante, certo? Compensar, então, em termos de áreas, estas regiões que temos aqui em excesso face à curva que corresponde ao caso geral de distribuição de circulação, com estas áreas que temos aqui, portanto, adicionais. Portanto, teremos de fazer uma compensação que nos leva a que, efetivamente, haja uma distribuição de circulação constante ao longo da envergadura da asa, mas que termina antes da própria asa, geometricamente, a terminar ela própria, uma vez que os bordos marginais só sim, estão aqui, ok? E esta distribuição de circulação, portanto, considerando-a com um valor constante, em vez de ser uma função ao longo de Z, de bordo marginal a bordo marginal, portanto, assumindo este valor constante, γc, certo? Isso significa que, para que produza exatamente o mesmo valor de sustentação, certo? Esta distribuição de circulação para esta asa, terá então de terminar antes, fazendo com que, naturalmente, se esta linha corresponde à linha sustentadora, ao terminar aqui, vai implicar que os vórtices marginais, ou os vórtices de bordo marginal, os vórtices arrastados, partam não no bordo marginal, mas sim a partir destes pontos.
Portanto, haveria efetivamente uma localização que corresponderia, então, a uma distância entre os vórtices arrastados, entre os vórtices de bordo marginal, que não seria B, mas sim B', e que, portanto, poderia também ser escrito como 2S', tal como B é escrito como 2S, ou seja, 2 vezes a semi-envergadura. Bom, mas, portanto, é esta a compensação de áreas que é aqui referida. Veremos, então, como podemos fazer esta análise de uma forma analítica. Portanto, a circulação, na forma geral, portanto, expressa na nossa série de Fourier, que vimos há pouco, cá está ela. Relembre-se, então, que considerando uma distribuição simétrica, portanto, além de termos optado apenas por considerar a função par, a função ímpar, teremos também coeficientes que são apenas números ímpares, portanto, índices coeficientes que são apenas números ímpares, portanto, n será apenas 1, 3, 5, 7, etc. Portanto, aplicando esta expressão geral à localização onde atingimos aquele valor máximo da circulação, portanto, neste caso, pela simetria, o γ na linha central, portanto, para θ igual a π sobre 2, simplesmente substituir nesta expressão, θ igual a π sobre 2, e cá temos a expressão que nos dá, a partir do caso geral, portanto, o valor máximo da circulação, ou seja, o valor atingido na linha central. Já no que respeita à tal sustentação, que é proporcional, então, como vimos, a este valor, e, portanto, pode ser escrito, lá está, como de acordo para cada secção de asa, para cada perfil, então, correspondendo àquilo que nos diz o teorema de Kuta-Joukowski, portanto, ρ o infinito, mas agora ρ infinito, γc. Portanto, correspondendo a esta situação que aqui estamos a considerar. Portanto, podemos tomar, então, γc, já que esta vai produzir a mesma sustentação, desde que integrada apenas, ou melhor, desde que integrada, não ao longo de toda a envergadura, como teria de ser γ de z, okay, variável, ou de θ, mas sim integrada apenas, portanto, ou correspondendo neste caso, já que o seu valor é constante e, portanto, a integração produz simplesmente o produto entre o próprio valor, constante, e aquele comprimento. Mas, portanto, estamos a falar de uma integração, então, de um γ constante ao longo desta distância menor, portanto, B', ou seja, 2S'. Portanto, assim produzimos rigorosamente o mesmo valor de sustentação para esta asa do que, portanto, na realidade, com a distribuição de circulação que efetivamente temos, que será, de acordo com o caso geral, portanto, desta forma. Por outro lado, por definição do coeficiente de sustentação, nós vamos ter então o valor de sustentação produzido pela asa, devidamente adimensionalizado pela pressão dinâmica do escoamento e também pela área S maiúsculo projetada da asa. Essa área é a área de referência então da asa, que pode também ser escrita como a envergadura, pelo produto de envergadura pela corda média da asa. Por outro lado, vimos também anteriormente, portanto, no nosso estudo teórico da teoria da linha sustentadora, que o valor daquele coeficiente de sustentação, de acordo então com esta teoria, é dado por esta expressão, sendo apenas função do primeiro dos coeficientes que exprimem a distribuição de circulação, mas também função do alongamento. Foi isso que nos permitiu concluir, nomeadamente, acerca do efeito que o alongamento terá, então, nomeadamente, numa asa finita. Ora bem, por sua vez, o alongamento, sabemos que podemos exprimir, então, podemos calculá-lo de acordo com a razão entre a envergadura e a corda média. Ora, se nós formos, então, substituir esta expressão, que aqui está, nesta outra, portanto, reparem, nós vamos ter L igual a 1 meio de ρ infinito ao quadrado, S CL,
sendo que o nosso CL vai ser dado por esta expressão que aqui está. Π, B, a dividir pela corda média, vezes B1. Notando ainda que S é escrito como este produto entre a envergadura e a corda média. Portanto, isso permite simplificar a expressão para esta forma, a expressão que nos dá a sustentação produzida pela asa, a qual pode ainda ser escrita, lembrando que a envergadura corresponde a duas semi-envergaduras, portanto, simplesmente exprimindo esta expressão em termos da semi-envergadura. Portanto, simplesmente aqui este passo. Portanto, primeiro, lá está, fomos substituir esta expressão que aqui está, do CL, aqui, multiplicando por este termo, sendo que S é dado por esta definição. E assim obtivemos a expressão para a sustentação produzida pela asa, L, que é esta, e agora limitamos a escrever a envergadura em termos da semi-envergadura S. É esse o único passo que fazemos aqui. Ora bem, por outro lado, podemos ainda ir à expressão que tínhamos anteriormente obtido, com aquela proporcionalidade do valor da sustentação produzida em relação à área que tínhamos definido pelo método da compensação de áreas, que era esta expressão, e, portanto, se dividirmos em ambos os lados por S, pela semi-envergadura, certo? E isolando um termo S' sobre S, que nos vai permitir, então, estabelecer uma localização relativa, então, do vórtice arrastado em relação ao bordo marginal. Portanto, a partir daquela expressão, como eu referi, dividindo tudo por S minúsculo, certo? E isolando, ou dividindo nos dois lados, portanto, tanto aqui como aqui, e depois isolando deste lado S' sobre S, portanto este termo passa para o outro lado, ficamos então com esta expressão. Portanto, agora vamos buscar de novo esta expressão, ou mais exatamente esta que simplificamos em termos de semi-envergadura. Portanto, e podemos, então cá está ela, certo? Portanto, podemos substituir agora o valor da sustentação, L, por esta expressão que tínhamos obtido aqui. E por outro lado, reparem que temos nesta outra expressão o valor de γc, que vinha daqui, certo? E vamos então substituí-lo, de facto, para a forma como ele é calculado, a partir da distribuição geral de circulação. Portanto, é esta expressão para θ igual a π sobre 2. Ou seja, é esta relação que vamos também substituir aqui. Resulta então uma relação deste género, agora, que permite então localizar de facto os vórtices marginais, ou os vórtices de bordo marginal, para o caso geral, porque agora está expresso efetivamente em função de todos estes coeficientes, o B1, mas na realidade não apenas o B1, portanto todos os BN, okay? Todos os coeficientes BN que surgem aqui, e que exprimem então, no caso geral, a distribuição de circulação. Sendo assim então, será de esperar que os vórtices de bordo marginal, ao serem arrastados, na realidade sejam posicionados, não exatamente portanto, na esteira da asa, portanto, quando arrastados e, portanto, estabelecendo-se na esteira da asa, fiquem posicionados não exatamente, portanto, nas localizações dos bordos marginais, que corresponderão, então, em cada lado da asa, a uma distância S minúsculo em relação ao eixo central, mas sim a uma distância menor, que nós designamos por S minúsculo. Portanto, será então daqui que, portanto, nesta posição, que se irão estabelecer, então, na esteira da asa, os vórtices de bordo marginal.
portanto, espaçados de uma distância P', em vez de facto de uma distância que é igual à envergadura, aqui representada também. Ora bem, se nós efetivamente simplificarmos esta expressão, chegamos então a esta relação que, no caso geral, portanto, sendo naturalmente, volta a insistir, a distribuição de circulação simétrica, que é o que habitualmente teremos para uma asa simétrica e, portanto, sujeito a um escoamento também ele uniforme, portanto, não haverá qualquer origem que vá produzir assimetrias, nesse caso, na distribuição de circulação. Portanto, os coeficientes, como eu referi, a utilizar serão apenas os coeficientes, portanto, aqui no somatório, serão apenas os coeficientes ímpares. Portanto, em cima, depois de simplificarmos estes termos, cortam, aqui, como veem, à exceção do π e de um fator de 4, portanto, fica aqui um coeficiente π sobre 4, de resto vai ficar apenas o B1 no numerador, que já se encontrava, e no denominador vai ficar então este somatório, em que o índice N irá então variar, digamos, iremos considerar quantos termos bem entendermos, já sabemos que é só uma questão de compromisso em termos de precisão face a peso de cálculo, mas terão de ser índices ímpares para garantir essa simetria da distribuição. Aqui, este termo, o seno de nπ sobre 2, irá apenas provocar que o sinal destes coeficientes, que surgem então, portanto, esta soma de coeficientes, já que é um somatório, temos aqui o nosso somatório, portanto, o sinal desta soma de coeficientes que surge no denominador vá alternando um sinal. Portanto, primeiro positivo, depois negativo, depois positivo, depois negativo, depois positivo e assim sucessivamente. Podemos ainda tornar esta expressão de uma forma um pouco mais apelativa, então, já que temos B1 em cima, B1 em baixo, certo? E, portanto, dividindo tudo por B1, na realidade, esta expressão acaba por ficar neste formato que permite uma interpretação mais fácil. Portanto, este era o resultado pretendido, na realidade, portanto, permitindo-nos então fazer aquela localização, determinar em função da distribuição de circulação, que vai ser definida então por estes coeficientes, como sabemos, portanto, de acordo com esta expressão, certo? Portanto, são estes coeficientes B1, B3, B5, B7, fora, que definem então aquela distribuição de circulação e, portanto, consoante a distribuição de circulação que tivemos, será também ocorrerá também essa localização relativa então dos vórtices marginais que se organizam na esteira da asa finita em relação à semi-envergadura. Ok? Esta expressão facilita também a sua interpretação, a sua análise, para o caso particular que nos pediam então, no final deste exercício, portanto, para o caso particular da distribuição de circulação ótima, portanto, no sentido de, como vimos, minimizar a resistência induzida e, portanto, constituindo, nesse caso, uma distribuição elíptica de circulação, que é essa que, de facto, o permite. Ora bem, nessa situação, aquilo que nós sabemos é que teremos de ter B1 diferente de zero, para haver produção de sustentação, claramente, mas todos os demais coeficientes, B3, B5, B7, por aí fora, serão nulos. Ora, sendo assim, naturalmente, significa que, nesta expressão, então, a que chegámos há pouco, para um caso geral, portanto, de distribuição de circulação, nós iremos anular todos estes termos. E, portanto, ficará apenas, passando de novo, portanto, invertendo e passando o S para o outro lado, que é a característica geométrica da asa, portanto, a sua semi-envergadura, diz-nos que, então, a localização, então, em que se estabelecem estes vórtices marginais, portanto, arrastados na esteira da asa, se encontra, como já tínhamos visto, não exatamente, portanto, sobre o bordo marginal, portanto, não corresponde à semi-envergadura, mas sim corresponde a uma parte da semi-envergadura que, como veem, é dada é expressa por π sobre 4. Ora, π sobre 4 é cerca de, enfim, números redondos, 80%
dessa semi-envergadura. E, portanto, será de esperar que seja justamente por aí, então, que para uma distribuição elíptica de circulação se estabeleçam, então, esses mesmos vórtices marginais, portanto, espacialmente. Ora bem, vamos ver justamente uma visualização dos vórtices do bordo marginal na esteira de uma aeronave com asas finitas, claramente finitas, portanto todas as aeronaves têm asas finitas, inevitavelmente, simplesmente o alongamento será maior ou menor e, portanto, também a distribuição de circulação será diferente consoante o caso. Neste caso, é uma asa, como veem, com um alongamento bastante baixo, portanto, uma asa delta, e, portanto, será de esperar que a distribuição de circulação não seja muito próxima da distribuição elíptica, o que irá, inclusivamente, digamos, exagerar aquele efeito que acabámos de referir, portanto, de, efetivamente, os vórtices do ponto marginal se organizarem, então, na esteira desta asa finita, portanto, não, portanto, aqui à distância portanto, de uma envergadura entre eles, mas sim, portanto, de um valor inferior. No caso da distribuição de circulação elíptica, portanto, daria 80%. Aqui, como a distribuição de circulação diverge um pouco da elíptica, ou eventualmente até bastante da distribuição de circulação elíptica, portanto, mas tem a vantagem de nos permitir visualizar, portanto, 80% até poderíamos não notar muito bem, portanto, essa diferença, portanto, o facto dos vórtices se aproximarem relativamente àquilo que é a distância original, portanto, geométrica, imposta geometricamente pela asa, portanto, que é a envergadura da asa, mas, portanto, vemos notoriamente aqui, ou de uma forma até mais clara do que veríamos então, eu não encontrei uma representação, por exemplo, da esteira, dos vórtices de esteira, ou uma visualização dos vórtices de esteira, para o caso da aeronave Spitfire, que vimos no período anterior, portanto, aí sim teríamos uma distribuição de circulação elíptica. É verdade que se virem, portanto, asas trapezoidais, estaremos, enfim, dependendo do valor do filamento, como eu referi, mas conseguiremos aproximar bastante à distribuição de circulação elíptica e, portanto, teremos ainda este efeito, mas provavelmente mais próximo, portanto, daquela razão de cerca de 80% que acabámos de obter há pouco, analiticamente. Aqui, de qualquer forma, acaba por ter a vantagem, embora de facto não estejamos numa situação de distribuição elíptica, mas acaba por ter a vantagem esta imagem de visualizarmos bem, de facto, esta aproximação, então, justamente destes mesmos vórtices de esteira, quando se estabelecem, então, nesta região. Bom, ficamos então por aqui no que respeita a este exercício. Continuaremos então na próxima aula com mais exercícios, com a resolução de mais exercícios da sebenta de exercícios resolvidos.